Diácono, Deus abençoe você. Você é uma bênção em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Muito bom estar aqui na casa do Senhor, né? Buscando a presença dEle. Vamos estar já iniciando, né? Vamos estar orando pela palavra. Pai querido, Pai amado. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa nessa noite. Senhor, possa, meu Pai, revestir esse teu servo, meu Pai. Senhor, que não seja eu, mas seja o seu Santo Espírito a falar através de mim, meu Pai. E que essas palavras, meu Pai, o que será ministrado aqui, meu Pai, possa encontrar, Senhor, coração fértil, meu Pai, para que tua palavra possa germinar. Te entregamos nossas vidas em tuas mãos, te agradecemos, meu Pai, também, por cada vida aqui presente. E te pedimos, meu Pai, que tu venha alcançar aqueles irmãos que desejavam estar aqui conosco, mas impedidos por algum motivo, não estão aqui. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, né? Nós, acho que todos aqui votaram, né? Nós fizemos a nossa parte, nós buscamos fazer a nossa parte, né? Eu acredito que você também tenha procurado fazer o melhor, um candidato de confiança, candidato que nós possamos, na verdade, colocar sobre ele, né, a nossa confiança, que estará fazendo o melhor para nós. Mas tudo isso também envolve uma vida espiritual, né? Quando nós fazemos nossas escolhas, né? Existe a possibilidade do livre-arbítrio, né? De nós fazermos nossas escolhas. Eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias lá no livro de Jeremias. A minha versão é a NAA. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo do 5 ao 8. Amém? Nosso irmãozinho está colocando também na multimídia aí, isso aí. A minha palavra aqui na minha versão diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O versículo 7 diz o seguinte: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar frutos. Eu iniciei falando a respeito da nossa votação que nós tivemos hoje, porque a palavra de Jeremias aqui fala em confiar no homem. Essa confiança é óbvio, né, que a gente precisa confiar nas pessoas. Os cônjuges precisam ter confiança um no outro, os irmãos da igreja, as ovelhas com relação ao seu pastor, o pastor com relação às ovelhas, o colega de trabalho. Mas não é isso exatamente que Jeremias fala aqui. Ele fala aqui justamente quando o homem, quando nós nos atemos apenas na força do homem. E não exatamente, não é questão de eu confiar em nenhum, mas quando eu uso a minha força, quando eu digo que eu sou capaz disso e daquilo, na verdade eu não sou, que eu sou falível. E quando as pessoas geralmente fazem isso, elas abdicam da presença de Deus. Pessoas que se consideram super capazes.
O profeta não fala aqui da importância, como eu disse, da existência de confiança entre irmãos. Marido e mulher, como eu disse, cônjuges, pastor e suas ovelhas, as ovelhas e seu pastor, colegas de trabalho, membros de uma equipe, nós temos equipes, e a sociedade em geral. Não é deste tipo, gente, não é deste tipo de confiança que Jeremias está falando aqui. Porque essa confiança é necessária para o bem viver. Imagina se eu trabalho no local que eu não confio nos meus colegas de trabalho. Imagina se na minha casa eu não confio na minha esposa. Imagina se as ovelhas aqui, os irmãos não confiam no nosso quadro pastoral, em nenhum dos pastores. Imagina como seria caótico esse mundo. E ele está falando, na verdade, na confiança para o livramento. Porque aqui nesse texto, e a gente vai buscar todo o contexto, Jeremias fala ao povo de Judá. Não somente para mim ou para você, mas ao povo de Judá. Judá procurava, na verdade, naquela época, acordos para livramento, em busca de solução para seus problemas. Uma hora buscava com a Babilônia, outra hora buscava com o Egito. Corriam de um lado para o outro, em busca de uma segurança que, na verdade, não existia, não era encontrada. É nesse contexto que Jeremias desenvolve o tema Deus, homem e bênção e maldição, conforme está nesse texto. Ele trabalha dessa forma, né? Ele coloca o homem de um lado e Deus do outro. Coloca a bênção de um lado e a maldição de outro. Jeremias traz à tona aí uma separação, né? Uma divisão na vida do povo de Judá. Olha, ou vocês confiam nos homens, onde vocês estão buscando solução, ou confiam em Deus. E ele relaciona aqui o que poderia acontecer. Não era, na verdade, uma punição arbitrária, mas uma consequência, digamos assim. Jeremias, dessa forma, na forma como ele escreve aqui, ele lembra muito o Salmo 1. Quero convidar vocês a estarem abrindo o Salmo 1 lá. Vocês vão ver que é muito parecido com o que diz aqui. Salmo 1. Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o verso 3, como é que parece com o que Jeremias escreveu. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Até aqui. Então, existe uma correlação entre o que Jeremias escreveu, isso aí é uma condição ratificadora, digamos assim, sobre o pensamento de Jeremias, o pensamento aqui do salmista. Esse texto que aqui nós lemos aqui agora, ele contrasta daquele que confia no homem com o destino daquele que confia em Deus. Então, Jeremias está sempre fazendo essa comparação, batendo de frente, olha, confrontando. Ele diz exatamente, olha, se você fez isso, você vai receber isso. Se você acredita nisso, você vai receber isso. E é isso que Jeremias coloca aqui para a gente. E o versículo inicial, né, eu coloquei aí uma relação, é o ponto 1, que fala na dependência do homem. O versículo inicial proclama uma forma enfática a maldição, que recai sobre aqueles que depositam sua confiança exclusivamente no ser humano.
Vamos lá, por que eu coloquei a parte política de hoje, no início, na abertura, na introdução? Eu tenho meu candidato, eu votei no meu candidato. Ele tem uma proposta de governo, de fazer isso ou aquilo, eu acredito que vocês também votaram, confiando nisso, acreditando nisso. Mas quem nos garante que ele efetivamente vai fazer? Eu não quero criar dúvida, eu quero mostrar para cada um de vocês, e com isso eu mostro para mim também, que a palavra do homem, ela é falível, mas a de Deus não. Se Ele diz que você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Porque o Senhor tem promessas para mim e para você, e eu acredito nisso, eu preciso me fiar nisso. É óbvio que se eu vou ao médico, é porque eu acredito na capacidade do médico. Se eu consulto um advogado, é porque eu acredito na capacidade dele. Mas nenhum dos dois, ou nenhum profissional vai agir a contento para mim, se Deus não estiver no meio daquilo ali. Eu, antes de mais nada, eu preciso me colocar diante do Senhor e pedir a Ele ajuda, pedir a Ele orientação, e pedir a Ele que Ele venha mover a mão em minha direção e ser favorável a mim. Então, essa forma enfática da maldição que recai sobre aqueles que depositam sua confiança exclusivamente no ser humano. Não se trata de uma arbitrariedade, conforme eu falei. Não é nada arbitrário, não é uma punição imposta, mas é uma consequência natural da escolha de colocar a confiança na fragilidade e na instabilidade humana. A gente tem visto na semana toda aí agora, quem tem visto o noticiário, esse crescimento de casas de apostas digitais, as famosas bets, né? Alguém aí, vocês devem ter visto também? Pois é. Quem busca isso são pessoas que querem enriquecer de uma forma fácil, de uma forma rápida. Pessoas que estão buscando caminhos diferentes daquilo que Deus propõe para eles. Por isso está essa enxurrada aí de casas de aposta, anunciando direto aí, na televisão está anunciando direto. E é isso que tem acontecido na vida das pessoas. As pessoas estão buscando solução rápida para seus problemas. Não esperam no agir de Deus, não se conformam com a resposta, muitas vezes que Deus não dá uma resposta positiva, mas Ele diz, espera um pouco. A solução às vezes não acontece para a gente naquele momento, mas existe a possibilidade, existe o agir através da fé para que aconteça mais à frente. O ponto 2, que fala a respeito das consequências, ele diz aqui, aqui somos confrontados com a realidade de que quando confiamos apenas em nós mesmos, gente, ele não está dizendo para você não confiar em você não. Observa bem, Jeremias não diz que você não pode confiar em você. Jeremias não diz que você não pode confiar num colega de trabalho, no irmão da igreja, no pastor da igreja, no seu cônjuge. Ele diz que apenas nele. Gente, apenas significa o quê? Que falta alguma coisa ainda. Falta quem? Falta Deus nesse relacionamento. Deus precisa estar no meio de nossas relações. Caso contrário, insucesso. Então estamos limitando, quando fazemos isso, estamos limitando nossa perspectiva e nos colocando em digamos assim, um terreno incerto, de incertezas. Quem pode garantir que vai fazer aquilo que está proposto no seu coração no dia de amanhã? Eu tenho planos para o dia de amanhã, mas só vai acontecer se Deus quiser. Só se Deus quiser. Quantas pessoas deitam para dormir e não levantam? Quantas pessoas? Quantas pessoas que eram fortes não resistiram a essa pandemia da Covid? Eu digo pessoas fortes.
Várias pessoas da igreja. Se você buscar na sua memória, você vai lembrar que várias pessoas da igreja, vários irmãos, partiram com essa doença. E veio assim de repente, alguém planejava que essa doença viesse, de repente aconteceu. De repente aconteceu. Aí começa a procurar fundamentos de quem seria o culpado, quem colocou isso, quem colocou aquilo. Aqueles que sobreviveram foi porque Deus permitiu que sobrevivesse. Deus agiu e nós nem percebemos, nós nem sentimos e muitos nem agradeceram por isso. Então, voltando aqui para as consequências, quando eu disse que nós fomos confrontados aqui, com relação a confiar em nós mesmos e no outro ser humano, estamos limitando nossa perspectiva e nos colocando em um terreno de incertezas. As pessoas podem falhar. E não só podem, mas falham. Gente, eu mesmo, quantas vezes eu falhei nos meus propósitos, nas minhas promessas? Quantas vezes eu falhei? E não é só a gente falhar, as circunstâncias. Às vezes eu me preparo para alguma coisa, para algo. Olha só, quer ver uma coisa? Uma falha que eu cometi essa semana. Eu tinha um pagamento para fazer. Eu estava no cartório para fazer o pagamento. Então, lá eu tinha que pagar com cartão de débito. Eu costumo fazer meus pagamentos pela internet, pego o meu aplicativo no celular, faço os pagamentos. Quando eu fui fazer o pagamento, meti o cartão, meti a senha, recusado. Tentei mais uma vez, recusado. Na terceira vez, minha senha foi bloqueada. Aí eu fui ver por quê. Olha a minha falha. Meu cartão estava vencido desde fevereiro, eu nem vi isso daí. Gente, meu cartão estava vencido porque eu estava acostumado a fazer meus pagamentos somente pelo aplicativo. E quando eu precisei no cartório passar um débito, fazer um pagamento com débito, eu não consegui. E aí eu descobri, meu cartão está ali na carteira da minha esposa, eu já pedi outro. Na quinta-feira vai demorar alguns dias para chegar. Então são situações que a gente falha. Nós somos humanos. Eu não digo que o irmão falha, eu digo nós falhamos. Nós somos suscetíveis a erros, a falhas. Nós não somos perfeitos. Então eu quero falar agora sobre o ponto 3. O ponto 3, ele já fala de uma forma diferente para nós. E ele diz aqui, né, que o ponto 3 é o versículo 7, que diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode dar um amém por isso? Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não vou mais a médico porque o Senhor vai fazer tudo por mim. Não é exatamente isso. Porque os médicos foram capacitados também com inteligência para nos atender. Um advogado estudou. As pessoas estudam, né? Nós aqui, nós temos vários jovens ainda estudando. Alguns fazendo faculdade, outros já formados, outros já fazendo pós-graduação. E graças a Deus por isso, isso é importante fazer, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos capacitar, mas quem nos dá a sabedoria é o Senhor. Todos nós nascemos com inteligência, mas quem nos dá a sabedoria é o Senhor. Então, contrastando aqui, o versículo 7 nos apresenta a bênção que acompanha aqueles que colocam sua confiança em Deus. O versículo 8, ele fala exatamente isso, toda essa capacitação, todas as bênçãos que nós que acreditamos, que colocamos nossa condição diante de Deus. Aqueles que confiam em Deus encontram segurança e firmeza mesmo em meio às adversidades. Sabe aquele temporal, de repente vem aquele furacão
e você fica ali, furacão que eu digo assim, de problemas, e parece que vem um atrás do outro. Parece que a coisa vem assim, de uma forma, parece uma cascata. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Nós em casa, eu e minha esposa, com problemas que a gente precisa resolver, e às vezes é um atrás do outro. Ela hoje estava falando, meu filho, tem tanta coisinha em casa para resolver, eu sei, eu tenho um monte de coisinha, só que eu não tive tempo ainda, porque a gente vai acumulando as coisas, vai acumulando, é o chuveiro que queimou, é a lâmpada da cozinha que está piscando direto, tem que trocar. Ainda falei com ela, não sei se é a lâmpada ou é o drive, eu preciso ver, mas deixa eu dar um tempinho para resolver isso. Porque a vida está assim, uma correria sem fim. A gente corre. Nós viajamos agora no mês de setembro, nós ficamos 9 dias fora. Então você vê só como é que a gente não consegue, às vezes, cumprir aquilo que prometeu cumprir, né? Eu tenho meu trabalho, peguei uns dias para estar fora, fomos lá para o sul, e programado para voltar dia 22, eu já tinha compromisso no trabalho dia 23, dia 24, mas, gente, aqui com aquele calor terrível, chego lá em Blumenau, frio. Chegamos lá numa sexta-feira, na madrugada de sábado para domingo, caiu um temporal, gente, ao cu direito a tudo. Relâmpago, trovão e a temperatura despencou, foi lá embaixo. Resultado, a minha artrose reagiu, meu joelho, eu estava de um jeito que eu não conseguia nem, quando eu cheguei aqui no Rio, não conseguia nem entrar no carro, quando eu vier do aeroporto para cá, que pegamos o Uber, para entrar no carro, eu tive que pegar com a mão, levantar minha perna para botar dentro do carro, que eu não tinha força para levantar. Me pergunta agora, eu cumpri o meu compromisso na segunda e na terça? Claro que não. Então nós somos falíveis. Às vezes vêm as coisas, vêm os problemas, e a gente falha naquilo que a gente promete fazer. Mas Deus não falha. Deus não falha. Quando Ele diz que você vai florescer e que você vai dar frutos, você vai florescer, você vai dar frutos. Mesmo na adversidade, mesmo nas situações adversas, mesmo no solo árido, mas você vai florescer. Então é isso que diz aqui, ó, aqueles que confiam em Deus encontram segurança e firmeza em meio às adversidades, como uma árvore plantada junto às águas, com raízes profundas que são facilmente abaladas. Quando ele fala aqui em raízes profundas, significa, olha, eu preciso buscar água. Mas o que é que eu uso para buscar água? Eu uso minhas raízes. Mesmo eu plantado à beira do ribeiro, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer a minha parte. As raízes, eu preciso buscar as águas. As águas passam ali no ribeiro. E é isso que você precisa entender, você precisa aprender a buscar essas águas. Águas purificadoras. A água que vai tirar a tua sede definitivamente. A água que vai te alimentar. A água que vai te satisfazer. E Ele coloca isso à nossa disposição, quando Ele coloca um ribeiro, quando Ele nos planta ao lado de um ribeiro. Interessante, essa imagem da árvore, ela é particularmente significativa. Ela nos lembra que a confiança em Deus não apenas nos sustenta em tempos difíceis, mas também nos permite florescer e dar frutos. Não é só florescer e dar frutos, mesmo quando as circunstâncias são áridas. Mesmo quando as circunstâncias são contrárias, são difíceis para nós. Gente, eu não estou falando de facilidades, eu não estou falando de você ter tudo na mão. Na verdade, Deus, Ele não está dizendo que você não possa ter bens. Ele não está dizendo que você não possa ter recursos. Ele não está dizendo que você não possa ter uma situação financeira estável, boa, mas que você não deixe faltar Deus na sua vida. Sabe, eu conheço pessoas, eu tenho um exemplo, minha esposa conhece um amigo que eu tenho lá em Saquarema, um senhor já.
ele tem a situação financeira muito boa, ele tem um apartamento em Angra, tem barcos, tem várias propriedades em Saquarema. Eu, às vezes, quando eu vou lá, eu até deixo ele saber que eu estou lá, que eu sei que ele vai me chamar para almoçar. Mas quando eu não tenho muito tempo, eu nem deixo ele saber. Por quê? Ele me chama para almoçar e o almoço com ele demora pelo menos umas 3 horas. Umas 3 horas. O cara com a situação financeira, ele falou, Sr. Augusto, eu quero almoçar onde? Ainda pergunta assim, você quer comer o quê? E vamos lá, almoça, a gente vai pagar meu dinheiro para gastar com meus amigos. Mas por que ele demora 3 horas no almoço? Porque ele chora comigo. Um vazio que tem dentro dele. Problemas com os 2 filhos que ele tem, ele já viúvo, não consegue se organizar, não consegue se encaixar em nada. E interessante que ele até ajuda umas 2 ou 3 igrejas lá financeiramente, mas ele não faz parte da igreja. Ele não tem aquele compromisso com Deus. E ele tem aquele vazio dentro dele, e ele quando começa a conversar, ele não para de falar. Eu fico quieto só ouvindo, e dou um conselho aqui, o outro ali, tento apaziguar a situação, porque ele chora muito. Ele reclama, ele coloca, ele desabafa comigo. Então, entenda bem, ter situação financeira não é garantia de felicidade não, gente. A felicidade, ela está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, naquela possibilidade que eu tenho de falar de Deus, de me colocar de joelho e agradecer ao Senhor, obrigado pelo dom da vida. Essa metáfora da árvore, ela junto às águas, ela se aprofunda quando o profeta descreve como suas raízes se estendem. Entenda bem, ele relata aqui com as raízes, né, se estendem em direção ao ribeiro. E fala também aqui ainda no versículo 8, né, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Gente, olha, ele diz que o homem que se coloca na dependência de Deus não receia o calor. O que é o calor nessa região? É o tempo árido, é o tempo que vai te massacrar, aquele calorão insuportável do deserto. E é isso que o profeta nos relata aqui. Gente, eu não vou recear o dia de amanhã. Está prevendo, até existe previsão aí de vir um novo vírus. Eu não vou ficar morrendo antes do tempo por causa disso, porque eu creio no meu Deus. Eu sei que a minha vida está guardada, e se Ele quiser me levar, Ele vai levar. Porque eu não mando nem na minha vida. Eu não mando em mim. A minha vida não depende de mim. A gente vai dormir, como eu falei, a gente não sabe se acorda. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu infartei dormindo às 2 horas da manhã, eu acordei infartando. E graças a Deus que eu acordei sozinho, não, o Espírito Santo que me acordou. Porque muitos não acordam. Muitos não acordam. Morrem dormindo porque infartaram ali, naquele momento. O texto afirma que mesmo em tempos de seca, a árvore não cessa de dar frutos. Não é dizer que vai dar um fruto aqui, hoje e outro amanhã. Não, ela não cessa de dar frutos. Isso nos afirma que a nossa confiança em Deus não é... gente, olha só, a nossa confiança em Deus, ela não é condicional às circunstâncias externas. Se está fazendo frio, se está fazendo calor, se está ventando, se está de dia, se está de noite. Não. Todo tempo vamos dar frutos. Então não depende se vai cair uma garoazinha, vai chover, vai regar a terra, eu vou dar frutos. Não. Ele diz que eu vou dar frutos sempre. Mas é uma fonte constante de vida e abundância. Eu até diria que essa abundância aqui seria espiritual. Porque é isso que nós buscamos nesse relacionamento com Deus. Ter abundância espiritual. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos
continuar a crescer e a florescer, que é o que a palavra diz aqui. É um crescimento constante, não é dizer que eu cresci e parei de crescer. É um crescimento constante. Nossa confiança está firmemente ancorada em Deus, Ele que é inabalável. O verso 7 e 8, ele se divide quando ele fala que nós florescemos em circunstâncias adversas. Segundo, recursos secretos são o segredo da sua força. Ou seja, o que é secreto para o mundo, de onde vem a minha força, de onde vem o meu otimismo, de onde vem a minha fé, que eu acredito, olha, isso vai acontecer porque é promessa de Deus na minha vida. De onde vem essa fé? Vem no meu relacionamento com Deus. Quando às vezes a gente não consegue perceber todos os detalhes, todos os sinais, mas Deus fala com a gente constantemente. Nós só precisamos ficar atentos a isso. Não adianta a gente se encher de bens materiais se não é isso que vai me satisfazer. Não é isso. Abra comigo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Livro de Eclesiastes, ou o pregador, e por característica, né, a gente pode até dizer que foi Salomão que escreveu, um homem extremamente sábio, porque Deus deu sabedoria para ele, e ele foi rei em Israel. Então, o versículo, Eclesiastes 1, 16 e 18, só esses dois versículos, quando Salomão diz assim, ó, eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. 18 diz, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Salomão, quando diz aqui, ó, que ele foi tudo isso daí. Ele foi rei, ele tinha à sua disposição um exército de pessoas para o atender, mas ele não estava satisfeito, isso aí não preenchia totalmente a ele. E quando ele diz que, mesmo tendo tudo isso daí, não adiantava mais correr, é como se estivesse correndo atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento? Você sabe que você não vai alcançar. Gente, não adianta você querer correr atrás do vento, você não vai alcançar. Seja satisfeito com o que você tem. Tudo o Senhor vai te acrescentar naquilo que você precisar, na medida que você precisar. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Então ele ficou cansado da própria sabedoria que ele tinha. E quando ele diz aqui, ó, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Como eu disse já há algum tempo atrás, agora mesmo eu estava falando a respeito dos jovens que estão estudando, buscando conhecimento, estão se preparando para o mercado de trabalho, isso é extremamente válido. Na verdade, eu diria que isso aí é indispensável, mas que isso não venha substituir o relacionamento com Deus. Não venha substituir. Nós temos que trabalhar num combinado, né? Eu estudo, eu busco uma colocação melhor, eu busco ter uma condição melhor de vida para mim, para minha família, mas Deus precisa estar no meio do negócio.
não tem como não ter Deus no meio do negócio. Ele é o primeiro sócio do meu negócio. Eu diria que Deus é o sócio majoritário do meu negócio. Eu diria isso. Impossível. Salmo 20, só para terminar aqui. Salmo 20, somente o versículo 7 e 8. O salmista diz aqui, olha, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de... Glória a Deus. Glória a Deus. Confie você também no Senhor. Confie também no Senhor. E você se manterá de pé o tempo todo. Amém? Vamos estar de pé cantando esse louvor. Esse louvor ele fala a respeito de alguém ferido. E ele diz aqui também que há esperança. Há esperança. Como ele diz aqui também que uma árvore cortada, marcada pela dor. Eu li uma vez um texto numa floresta, uma árvore avistou de longe um lenhador. E ela sabia que ela seria cortada, ela seria a próxima a ser cortada. Mas sabe o que entristeceu profundamente aquela árvore? Não foi o lenhador, mas o que ele trazia em sua mão. Ele trazia um machado, cujo cabo era de madeira. Ele trazia em sua mão um machado, cujo cabo era de madeira. Então, muitas vezes, gente, pessoas do nosso relacionamento são até usadas para nos ferir, para nos machucar. Mas tudo isso é porque Deus permitiu para testar a nossa capacidade de perdoar. Para testar a nossa capacidade de absorver. Porque a gente precisa aprender a absorver. Num treino de lutadores de boxe, ele não aprende somente a agredir. Ele não aprende somente a bater. Eles aprendem também e principalmente a absorver os socos, os pontapés, tudo aquilo que pode acontecer no ringue. Você é forte, você é valente, porque Deus te fez assim. Acredite, você pode, porque Deus quer que você possa. Você é capaz, você vai conseguir, porque Deus quer assim. Ele se plantou à beira de um ribeiro. Você não foi plantado em qualquer lugar, você não foi plantado no deserto, não. Lembra a parábola da semeadura? Que as sementes são lançadas, algumas caem junto à pedra, terreno pedregoso, outras caem junto ao espinheiro, mas outras caem em terreno fértil. Sabe quem são essas sementes? São vocês. Vocês são as sementes que caíram em terreno fértil. Por isso vocês estão aqui. E Deus quer acabar de curar as feridas que você ainda carrega, que você ainda traz dentro de si.
Essa noite o Senhor quer curar. Ele quer colocar por terra todo pensamento ruim. Eu não sei o que se traz no seu coração. Não sei. Às vezes eu não sei nem o que eu trago no meu. A vida é tão difícil, tão complicada, gente. Que tal descomplicar? Que tal fazer esse exercício de descomplicar a vida? Porque muitas coisas dependem da gente. Depende da gente abrir nosso coração. Depende da gente chamar Deus para estar mais do nosso lado. Esquecer aquele saldozinho que a gente tem na conta bancária, porque aquilo não é nada. Sabe por que não é nada? Se Deus nos levar agora, você não vai usar aquilo. Seus bens. Vamos viver mais na presença de Deus. Vamos estar mais na presença de Deus. Que existe esperança para nós. Esse louvor ele fala justamente isso. E diz que há esperança para o ferido. Vamos cantar esse louvor. E se você se sentiu tocado por essa palavra, você pode vir aqui na frente, estaremos orando pela sua vida. Não se detenha. Abra seu coração, porque muita coisa depende da gente, depende de mim, depende de você. A esperança Para o filho.